Tão importante quanto a classificação obtida ontem contra o Madureira, jogando no Aniceto Moscoso, em Conselheiro Galvão, foi a atuação do Paysandu, que foi uma atuação digna de uma classificação. O Paysandu Esporte Clube não entrou em campo pensando em empatar, entrou em campo buscando o ataque, teve a primeira boa chance do jogo com um chute de fora da área do Denilson, que eu até confesso que na hora eu fiquei confuso, será que foi o Denilson, será que foi o Ratinho? Mas foi o Denilson que arrematou de fora da área e o goleiro Lucão da equipe do Madureira fez uma grande defesa, isso no começo da partida. Paysandu até fazer o gol não descansou, foi ameaçado em um momento, um pouco antes de fazer o gol, num chute do Silas após uma cobrança de falta. A zaga afastou, na volta o Silas chutou no canto direito baixo do goleiro Vitor Souza, que fez uma excelente intervenção, tinha muita gente na frente dele e ele conseguiu fazer uma defesa realmente sensacional, uma defesa difícil. Depois o Paysandu conseguiu chegar ao gol, um cruzamento do Rui e o Denilson subiu para meter a cabeça na bola e jogar para o fundo do gol, um gol que deu muita tranquilidade ao Paysandu, mas o Paysandu continuou atacando, continuou tentando. No começo do segundo tempo, o Madureira tentou pressionar o adversário, o Madureira tentou ir ao ataque, mas também não conseguiu muita coisa. As chances do Madureira no jogo foram essa, que eu já citei do Silas, um pouquinho antes do gol do Denilson, e no finalzinho da partida, um escanteio cobrado do lado esquerdo, um desvio de cabeça na primeira trave, a bola passou e a zaga do Paysandu tirou quase que em cima da linha. Foram os momentos da equipe carioca, da equipe fluminense, na partida de ontem contra o Paysandu. O Paysandu, por outro lado, teve boas chances, teve o gol com o Denilson que um pouco antes, além desse chute de fora da área, quase marcou de cabeça num cruzamento após uma cobrança de falta. Ele tentou o cabeceio, mas a bola pegou no ombro, e o Denilson, eu acredito que nós podemos eleger como o melhor em campo, não só pelo gol, mas por essas chegadas ao ataque, né? O Denilson, que originalmente é zagueiro, o Denilson, que é um jogador que atuou pouco no Santa Cruz, e isso é importante dizer, porque como não houve uma pré-temporada adequada, há essa preocupação com o desgaste físico dos atletas que jogaram com frequência na temporada passada e que agora estejam sendo aproveitados, como é o caso do Nicolas. Então o Denilson realmente teve uma atuação muito boa e surpreendente até para mim, né? Eu sinceramente via o Denilson, vejo ainda como um primeiro volante, né? Embora ele seja zagueiro, mas pode atuar como primeiro volante, mas chegando bem ao ataque e marcando um belo gol de cabeça após o cruzamento do Rui. Então o Paysandu ontem fez uma atuação agradável para uma terceira atuação na temporada ainda, uma atuação que mostrou uma evolução da equipe. Então o torcedor fica muito satisfeito, porque a Copa do Brasil, meus amigos, eu vejo como uma prioridade para o Paysandu antes da Série C. Entre Campeonato Paraense e Copa do Brasil, a prioridade, a meu ver, tem que ser a Copa do Brasil, porque o Paysandu já faturou aí R$1.200.000 mais ou menos, né? 560 mil da primeira fase, com mais 675 mil agora, então um pouco mais de R$1.200.000 faturados. Se o Paysandu passar para a terceira fase, fatura quase 2 milhões, fatura R$1.700.000, juntando com esses 1 milhão e com esses cerca de R$1.200.000, então o Paysandu teria um faturamento aí muito próximo de 3 milhões de reais. Para você ter uma noção do que é a Copa do Brasil, pessoal. E aí, o Paysandu tem aí a possibilidade de quitar várias folhas salariais, o Paysandu tem condições de sanar várias dívidas de gestões anteriores, dívidas trabalhistas, enfim, vai ser algo fantástico para o Paysandu. É claro, o Paysandu deve enfrentar um adversário superior, vai enfrentar o CRB ou o Goianésia. Eu não sei como essas equipes estão. E um detalhe importante, o Paysandu joga em casa. A partida da segunda fase da Copa do Brasil será em Belém. Então o Paysandu tem totais condições de se classificar, como teve no ano passado com o próprio CRB. O Paysandu teve oportunidades de vencer o jogo e por algumas infelicidades, algumas marcações duvidosas da arbitragem, um gol anulado, a meu ver, mal anulado no ano passado, o Paysandu não conseguiu a classificação. Mas são águas passadas, vamos pensar no presente, e o Paysandu tem amplas condições de se classificar. O Itamar, inclusive, destacou na coletiva pós-jogo ontem algo que eu considerei bem interessante, que foi exatamente a possibilidade de poupar alguns atletas do jogo contra o Carajás. Creio que pensando no Repá, e até mesmo porque, digamos que esse começo de temporada, esse começo de parazão com Copa do Brasil,
ele vai tentar aproveitar um pouco desse tempo, no caso o técnico Itamar Schulli, vai tentar aproveitar um pouco desse tempo para, digamos que, estender a pré-temporada do Paysandu, tentar dar mais tempo de trabalho para alguns atletas. Eu não sei se ele vai poupar, por exemplo, o Nicolas, eu não sei se ele vai poupar, por exemplo, outros jogadores aí como o Perema, né? Atletas que atuaram nas 3 partidas do Paysandu até aqui. Mas é importante destacar, essa atuação do Paysandu agradou bastante ao torcedor, agradou pela postura da equipe, até mesmo pensando na sequência da temporada, pensando numa Série C. Claro que o nível na Série C vai ser maior, mas o Paysandu ainda tem atletas aí para estrearem, né? E isso, essa classificação, claro, cria uma atmosfera muito positiva. Até mesmo para o caso de o Paysandu perder um repar, né? Eu não estou dizendo aqui que vai perder, mas se perder, esse grupo já vai adquirindo crédito com a torcida, né? Então, se perder, a pressão vai ser menor lá na frente. E, repito, o foco do Paysandu tem que ser a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, o que o Paysandu tem ganho com a Copa do Brasil, o que pode ganhar com a Copa do Brasil, isso aí vai ser muito importante até para o planejamento do clube, visando ao acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Acesso para a Série B, né? Acesso dentro da Série C para a Série B, a 2ª Divisão Nacional. Agora é ficar de olho, Goianésia ou CRB, e um outro detalhe, né? Essa classificação é uma classificação que deve ser muito comemorada, porque o torcedor mais pessimista vai dizer, sim, mas conquistou uma classificação contra um time que está numa divisão abaixo do Paysandu. O Confiança também jogou contra um time que está abaixo de uma divisão que está divisões abaixo da dele. Mas o Confiança foi eliminado pelo 4 de Julho do Piauí, o Sampaio Corrêa foi eliminado pelo Rio Branco do Espírito Santo. Então, nós temos aí exemplos de clubes que jogaram contra times de divisões inferiores e clubes que jogaram pelo empate, mas que foram eliminados. Então a classificação do Paysandu tem que ser comemorada, a classificação do Paysandu tem que ser comemorada sim. Acredito que o Paysandu conquistou com merecimento essa classificação e agora é se preparar para essa 2ª fase da Copa do Brasil, onde o Paysandu joga em casa e o adversário do Paysandu não vai jogar com a vantagem do empate, tá, gente? Na 2ª fase, o visitante não tem a vantagem do empate, os mandos já foram definidos aí por sorteio, no ato do sorteio da 1ª fase já foram definidos os mandos da 2ª fase, então o Paysandu Esporte Clube tem plenas condições de seguir até uma 3ª fase na Copa do Brasil, o que, claro, daria para o Paysandu mais 2 jogos, não daria renda porque no momento não há público nos estádios, mas pode ser que dê uma visibilidade para o Paysandu a ponto de o Paysandu conseguir mais patrocinadores. Você já pensou se o Paysandu encara um Cruzeiro, encara um Vasco na 3ª fase? Isso daria uma visibilidade maior, poderia atrair patrocinadores, o que, claro, geraria um aumento na receita do clube e seria muito importante para a sequência da temporada 2021. O Paysandu agora foca no Carajás, domingo às 10h30 da manhã no estádio Mamazão no Outeiro, e no dia 21 tem o clássico Rei da Amazônia contra o Remo no estádio da Curuzu. Deixe o seu comentário, a sua crítica, o seu elogio, a sua participação é muito importante aqui no Portal FS. Valeu, galera!